Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Capítulo 12, ele começa com um portanto, que nos remete ao capítulo 11. Todos nós conhecemos bem o capítulo 11 de Hebreus, que fala sobre os heróis da fé. E ali várias pessoas são citadas, as suas histórias. E aqui no versículo 1, do capítulo 12, ele diz: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Então, temos tantas testemunhas, as nuvens que estão rodeando, ou seja, nós temos para quem olhar, nós temos várias pessoas que são inspiração para nós e que nós podemos olhar para essas pessoas. Lembrando que não são pessoas perfeitas, nós temos visto, aqui nos heróis da fé, tem pessoas que erraram, que cometeram pecados, mas foram chamadas por Deus. E assim, não só esses que estão citados aqui, mas quando qualquer um desses nossos irmãos, através da história, tantos missionários, tantos pastores, tantos irmãos presbíteros, diáconos, pessoas que são para nós exemplo, testemunho, e nós devemos olhar para eles. E lembrando então que olhar não é olhar para os defeitos, é olhar para aquilo que Deus fez de bom. Às vezes nós temos um mau costume de desclassificar alguém. Fulano fez isso ou fez aquilo. Não, nós temos que louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos e aprender o bom, o que ele fez de errado ou que não foi de acordo com o que nós pensamos, está diante de Deus e assim nós não podemos desmerecer ninguém por isso, como não desmerecemos os heróis da fé, aqueles que estão aqui. E diz o seguinte: olhando para estes, nós devemos então desembaraçar-nos de todo o peso e do pecado. Ou seja, ele fala, não fique embaraçado, não fique preso ao peso das dificuldades, dos problemas, da enfermidade e do pecado, das tentações, daquilo que quer nos levar para o ruim. Então, no lugar de ficar preso a estas coisas, nós olhamos para os servos do passado, para aqueles que estão conosco hoje também e servem de exemplo para nós e não desistiram. E aí, a partir daí, ele fala para olhar para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, não somente olhar para os exemplos, para os homens de fé, mas olhar para Jesus, principalmente olhar para Jesus, aquele que suportou a cruz, aquele que fez grandes coisas, e assim nós devemos olhar para não desistir, para não, como diz aqui no finalzinho, não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Olhar para o nosso irmão e olhar para Jesus. Essa é a nossa meditação dessa manhã, e nós estamos numa assembleia quando nós vamos falar e decidir a respeito de algo da IPB, que em breve eu estarei falando sobre dar um título de presbítero emérito, também existe o título de diácono emérito, e essas coisas são para nós uma forma de
agradecimento, irmãos, pelos irmãos que trabalharam conosco e muitas vezes por nós, né, que estamos aqui na igreja juntos. Quantos estão trabalhando, servindo, fazendo coisas para que a igreja pudesse assim estar continuando, estar crescendo. E nós damos graças a Deus por cada irmão, né, que serve a essa igreja. E gostaria de deixar essa mensagem para nós, que nós possamos sempre olhar para fazer o mesmo, né? Então, olhar para o irmão que não falta à igreja, ele é um exemplo para nós, né? Para que a gente possa estar participando. Olhar para o irmão que é dizimista, muitas vezes tendo uma condição financeira difícil, um exemplo para nós, e assim por diante. Que possamos não ficar presos ao peso desse mundo, às dificuldades, ao pecado e desanimarmos, mas que possamos olhar para Jesus e para essa nuvem de testemunhas e continuarmos e servirmos assim ao nosso Deus.